Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso papo aqui de hoje. Meu nome é Omara e nós vamos falar hoje sobre o que eu havia prometido, falar sobre cada sabotador. É importante a gente observar e rotular os nossos sabotadores e essa ação desses sabotadores, porque a gente percebe que a ação do sabotador vai ser sempre na hiperatividade de uma função e de uma qualidade nossa. Então é muito legal a gente ser prestativo, mas o sabotador prestativo leva essa condição de ajudar aos outros a uma máxima potência, o que vai prejudicar a si mesmo. Ou é muito legal a gente realizar coisas, mas se nós hiperrealizamos, também deixamos de tornar aquela nossa característica positiva, e quando a potencializamos num ponto muito alto, ela passa a ser um defeito, ou seja, algo que está nos impedindo de avançar. Então agora nós vamos falar sobre o hiperracional. Aí novamente a questão do hiper, né? Então é legal ser racional, utilizar a racionalidade é muito interessante, mas quando elevamos essa potência muito alto, então essa nossa qualidade passa a ser algo que está nos impedindo de crescer. Então o hiperracional, ele tem uma tendência, como o próprio nome diz, de só ser levado pelas questões racionais. Então ele tem dificuldade muitas vezes no relacionamento humano por não entender ações ou comportamentos que são movidos por emoções. Então muitas vezes quando ele vai ter, na questão financeira, às vezes uma parceria de negócios, ou às vezes no relacionamento amoroso, pode tender a não ter paciência ou ter empatia com a pessoa, com o parceiro, porque não compreende as questões de cunho emocionais e precisa ver uma lógica em tudo. Ele pode ter, na questão financeira também, perda de parcerias, porque ele pode ser tomado como uma pessoa arrogante, por utilizar muito a racionalidade. Ele desenvolve uma capacidade racional muito grande e muitas vezes ele não considera as opiniões vindas de outro sentido que não seja a racionalidade de outras pessoas. Já no desenvolvimento humano, como que o hiperracional pode ser prejudicado? Principalmente pela dificuldade de sensação do presente. Nós sabemos, né, já em outro vídeo eu falei sobre a questão do sábio, das características do sábio. Uma das formas de fortalecermos o nosso cérebro sábio é estarmos focados no presente, ou seja, vivenciarmos as nossas sensações, não é? Percebermos o nosso corpo. E como isso não tem um caráter lógico para o hiperracional, muitas vezes ele não consegue vivenciar o presente, o que pode reduzir em muito a sua positividade, levando a ter um comportamento numa espiral descendente. Por estar focado muito na lógica e na estrutura, muitas vezes essas pessoas podem ser tidas como frias ou insensíveis, porque são muito racionais. Porém, quando elas são contrariadas, elas sentem raiva, elas ficam frustradas. Então isso é uma prova de que elas têm emoções, sim, né? E precisam, na verdade, se conectar mais com os sentimentos, tanto os próprios quanto os sentimentos das outras pessoas. Bem, agora chegamos no hiperrealizador. Como a gente falou, o hiper é que é o problema. Realizar é muito bom, mas o hiperrealizador é uma pessoa extremamente focada em resultados. Também pode ter uma tendência competitiva muito grande. O que importa para ele é chegar lá, chegar de preferência em primeiro lugar. Então o hiperrealizador, muitas vezes, ele perde o foco dos seus objetivos, porque como existe a vontade de ganhar, ele adentra todas as competições, e tudo que existe que o estimula é sempre o próximo, né? A próxima conquista. Então muitas vezes tem tendência a não valorizar as suas conquistas, não ser grato às conquistas que já teve, porque está sempre com foco no próximo objetivo, na próxima conquista, e pode se desfocar também das questões emocionais, por não ver nenhum sentido de realização, né,
visível, concreta em relação a isso. O que acontece também no seu autodesenvolvimento. Muitas vezes o hiperrealizador pode procrastinar o seu desenvolvimento humano porque não acredita nisso ser uma grande realização. Na parte financeira, pode gastar mais do que pode para manter uma aparência de conquistas, porque muitas vezes se sente e se valoriza pelo que tem, pelo que conquistou, pelo que realizou, já que ele é um hiperrealizador, e também as outras pessoas têm essa régua, acaba sendo baseada nisso, e muitas vezes se afasta do seu próprio alto valor e pode ter uma desconexão com a sua própria espiritualidade, com o seu valor real, que não é calcado nas realizações. Nós somos pelo que somos, não pelo que temos, não é? Essa é a função do sabotador hiperrealizador. O que acontece? Como ele tem uma autocobrança muito grande, essa autocobrança pode gerar um nível de estresse elevadíssimo, e muitos deles têm tendências até assim a perigo mesmo de chegar a estafas, a serem internados por não conseguir se colocar na sua própria agenda, ou a se cuidar, ou cuidar da sua saúde, etc. Por estar sempre focado em realizar. Então essa autoconscientização pode levar a buscar estratégias para evitar ter esse fenômeno de autocobrança que pode trazer as nossas emoções muito para baixo, nos fazer mergulhar muito até que a gente possa descobrir que podemos subir. Então uma coisa que eu acho interessante nos meus atendimentos, quando eu encontro um hiperrealizador, é engraçado porque a pessoa tem uma tendência de assim se valorizar muito por ser um hiperrealizador. E eu acredito que esse fenômeno é muito refletido pela sociedade que nós vemos hoje, não é? Com um foco muito nessa questão do que podemos ter ou o que realizamos, né? Nós somos medidos pelo que realizamos, então às vezes se torna difícil para a pessoa que tem um sabotador desse conseguir perceber quais são os danos que estão sendo causados a si mesma. Muitas vezes somente quando ela chega lá no hospital com estafa, tem tendência ao workaholic, ou seja, trabalhar demais, porque o foco dela é sempre a próxima conquista, né? Então esse é um aspecto interessante que a gente pode observar na nossa sociedade e perceber quais são os danos. Talvez ajude as pessoas que têm esse sabotador a buscar novos recursos para poder não estar no hiper, e sim a realizar mas com clareza e se colocando em primeiro lugar. Bem, com isso finalizamos essa nosso capítulo aí da nossa série sobre sabotadores. Espero que tenha acrescentado dentro do seu desenvolvimento, da sua busca, da procura que você faz de ser uma pessoa melhor, de estar com a sua positividade mais em alta e buscar de alguma maneira potencializar a sua vida e as suas características próprias, né? Então, espero que tenha feito a diferença. Por favor, ficaria muito feliz de receber suas sugestões, as suas considerações, as suas dúvidas, se tiver, o que eu puder ajudar, estaria à disposição, tá bem? Então, boa sorte a todos e até o nosso próximo episódio com mais sabotadores.